dia, povo de Deus, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, boa noite para você que está me ouvindo à noite no canal do YouTube, boa tarde para você que está ouvindo à tarde, boa tarde Helena, boa tarde irmão Pedro Ramos, boa tarde ao povo aí de São Paulo, nem sei que região é, sei que é longe, que nos ouvem todos os dias, pessoal aí na material de construção, os padrinhos, quer dizer, os pais na fé do meu querido esposo que já dorme no Senhor, Floresvaldo de Oliveira, que o Senhor possa abençoar vocês. Muito obrigado pelos funcionários, os clientes que nos ouvem, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Boa tarde para você, olha, que amanheceu hoje, boa tarde não, né? Bom dia. Para você que amanheceu hoje, como eu costumo dizer, borocochô, dizendo, não dá assim, vamos, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque não concluir a frase. Então, levanta a cabeça, vai dar certo, tudo vai passar. Já viu o louvor que diz? Tudo vai passar. Tudo vai passar, espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Posso orar por você? Porque tem um louvor vindo aí maravilhoso. Depois da oração, eu vou oferecer para você. Você vai ficar assim maravilhado de ouvir o louvor e como Deus vai falar no seu coração. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, eu oro por essa vida, por esse coração abatido, magoado, talvez, Senhor, desanimado, mas eu quero orar por ele, por ela, por essa pessoa de perto, por essa pessoa de longe, como eu já disse, Senhor, que de repente nem nunca me viu, mas está ouvindo a minha voz e acredita no que eu tenho pregado, num Deus que muda história, um Deus que salva, liberta, cura, um Deus que restabelece, Senhor, a vida, restaura ministérios, restaura coração, famílias, Senhor, que dá uma nova família, Senhor, o Deus que traz, Senhor, a restauração para a área sentimental, física, material, Senhor, na área secular, Senhor, quero te pedir que tu entre agora nessa santa casa, Espírito Santo, Senhor, e vai curando, vai sarando as feridas da alma, que muitas das vezes tem trazido feridas no corpo, doenças, Senhor, psicossomáticas, em nome de Jesus, eu te peço, cura, Senhor, repreende a depressão, joga por terra espírito de depressão, toda enfermidade que tem trazido essa pessoa a se esquecer do que ela sonhou, engavetar seus sonhos, desistir da vida. Em nome de Jesus eu repreendo e abençoo você, em nome de Jesus, amém? Vamos ouvir então esse louvor? Eu escolhi esse louvor 4x1, um Deus tão grande, de um amor tão grande, fiel para cumprir tudo que ele prometeu para você. Vamos ouvir e eu já volto. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou. Como pôde me amar assim? Foi que se entregou por mim. Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor
defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Isacoco, produto para sorvetes, geladinhos, papel arroz com foto feito na hora. Artigos para festas e embalagens em geral como sacolas plásticas, saquinhos, caixa de isopor, etc. Isacoco, Mercado Municipal, Box 9 em Pinda. Salão do Moreno, cortes black, degradê, europeu e americano, cortes feminino, progressiva, detox capilar, ombre hair, cabelos afro e loiros e alongamentos capilar. Endereço: Travessa Goianazes 65, Centro, Pinda. Rua que cruza embaixo do viaduto, frente à Casa de Rações. Telefones 991939272, 992396100 ou 3527-5048. Falar com Moreno. Um Deus tão grande. Ai, gente, não é lindo esse louvor? Coisa linda. De um amor tão grande, fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para mim. Ele prometeu para mim, para você, para nós, que nós seríamos felizes, que nós seríamos plenos nele. E é isso que eu vou bater sempre na mesma tecla a dizer: você pode ser feliz, você pode ser completo no Senhor, ainda que você tenha um problema, uma dívida, um problema na sua casa, na sua família. E muitas pessoas não entendem isso. Vou falar algo que nem tinha planejado, né? Na maioria das vezes eu falo aqui com o que vem ao coração. Não escrevo nem nada, o Espírito Santo de Deus vai falando. Na verdade, todas as vezes que eu venho aqui fazer o programa, eu vejo na hora o que Deus me dá na hora que eu falo. Mas enfim, e o Espírito Santo de Deus falou para mim algo aqui. Quantas pessoas que poderiam estar vivendo coisas tão grandiosas ao lado de Deus e não acreditam, sabe? Ficam comendo migalhas, vivem de migalhas, de poucas bênçãos, alguns cristãos também, porque não se entregam nas doações, não se entregam nas ofertas, não se entregam nos dízimos, não se entregam. E quando eu falo isso, eu não estou falando só da igreja pentecostal, não, porque a igreja católica são dizimistas, muitos lá são fiéis dizimistas. O católico que é fiel, ele vai confirmar comigo, é verdade ou não é? Então tem pessoa que não acredita, ou melhor, não se entrega totalmente, não se entrega na adoração, sabe? Quem me conhece na minha igreja, eu sou membro da Igreja Encontro com Deus, pastor Genivaldo Porto, e no Potinha, Aparecida do Norte, eu e toda a minha casa. E quando chega a hora da adoração, o Joe, meu filho, meus sobrinhos, o Carlos, a Marília, um abraço, a Pamela, que eles estão adorando ali, Catarine. Gente, quem me conhece na igreja sabe como eu me jogo até no chão, se necessário for. Eu adoro de verdade. O Brendo. É o nosso bebezão, né? Ele é adolescente, nós amamos demais o Brendo, nosso baterista. E é uma adoração tão intensa. Eu vejo, às vezes, dentro da igreja, que parece que eu estou no outro mundo, porque eu vejo pessoas que estão lá duro, não dá nem glória, não levanta nem a mão, não canta também. Mas não me importo. O que importa é que eu quero adorar, eu quero ser plena na minha adoração, eu quero me entregar. Se o Senhor fala
no louvor, por exemplo, o louvor diz para eu me prostrar, muitas das vezes eu vejo, Deise, espiritualmente eu vejo o Senhor diante de mim, eu imagino também, e eu me prostro ali na hora da adoração, sabe? Eu me curvo, melhor dizendo, e por que não me prostrar? O que eu quero dizer para você é que tudo que você fizer para Deus seja pleno, se entregue, não fique comendo só da beiradinha. A mulher cananeia, diz a palavra de Deus, que ela falou assim, eu como das migalhas, mas ela era cananeia, ela era gentia, ela não tinha direito nenhum, e mesmo assim o Senhor atendeu ela prontamente e resolveu o problema daquela mulher, quiçá nós que somos filhos amados do Senhor, ou seja, que conhecemos Deus e o servimos. E eu quero falar sobre essa plenitude de viver em Cristo, de ser de Cristo e reconhecer nele o poderio para mudar a sua vida, para mudar a sua história. E eu converso com tantas pessoas que estão tomadas pela depressão, pelo desespero, apesar de conhecer o Senhor. E eu não estou te acusando, estou te ajudando a buscar no Senhor uma resposta. Hoje mesmo, falando com uma moça, ela me pedindo ajuda, uma das pessoas que me pediu ajuda hoje, eu acordando, sempre acordo cedo, né? E eu conversando com aquela moça, eu falei para ela, conversa com Deus, se expõe, sabe? Abre o teu coração. E a primeira coisa que quando me dirijo a Deus em oração, eu falo, Senhor, olha, eu me apresento diante de ti, tu me conhece por nome, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui e ele me atende na hora, porque eu falo, Senhor, tu me conhece por nome, tu sabe, porque tu me colocou meu sobrenome, tu me colocou no ventre da minha mãe, tu começou, aleluia, me gerar, fazer de mim o que eu sou hoje. Eu vou me apresentando diante dele e vou falando para ele, eu te reconheço como meu Deus, e eu começo a exaltá-lo, e não tem como ele não atender, não tem como ele não te ouvir e não te responder também. E nesse momento, a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 18, diz assim, a oração de Davi. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor? E no versículo 27 ele diz, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando dissestes, estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora por tua bondade, abençoa a família do teu servo para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo, ou seja, a minha família. Davi está falando, Senhor, foi tu que prometeste, foi tu que falou, Senhor, que tu nos abençoaria. Tu tem uma promessa sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos. Tu tem uma promessa sobre a minha vida. Eu sou o teu servo. Quando você se dirige assim, queridos, e olha como ele diz, tu és soberano. Ele não fala, Senhor, entendi, sabe? Eu não tenho muita certeza se o Senhor é isso, se é aquilo, se eu tenho poder. Alguns dizem assim, não, claro que eu creio, mas no fundo fica lá, será que vai acontecer? E Deus está falando para o seu coração nessa manhã, ou tarde, ou noite, não importa. O Senhor está falando para você nesse momento que me ouve pela rádio já de manhã cedo. O Senhor está dizendo para você, acredite, eu tenho poder, eu sou soberano. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra, e eu tenho autoridade para mudar a tua história hoje. O que falta então, pastora Deise? O que falta para o Senhor me dar vitória? Você abrir o seu coração. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele nos chama a um diálogo, e Davi já reconhecia Deus como um grande amigo, ele foi considerado amigo de Deus, então ele sabia que ele podia conversar, né, Joe? Ele podia manter uma intimidade com Deus, ele podia se dirigir a Deus, ele tinha resposta. Ele sabia que não ia ser jogada ao vento a sua oração, não é verdade? E a oração de Davi tem uma peculiaridade a mais do que a nossa hoje em dia. Para Davi era muito mais difícil a oração acontecer, com esse tamanho de fé que ele demonstrou ao se sentar perante a arca do Senhor e conversar com Deus como uma criança que senta aos pés do pai no sofá da sala
e começa a perguntar o que vai ser, o que vamos fazer, como será o final de semana com seu pai. E assim estava Davi, consultando ao pai dele. E consultando porque o nome Davi significa favorito. Eu gosto sempre de citar essa passagem, que as pessoas sabem, o nome de Davi é muito famoso, mas as pessoas não sabem o significado do nome. E significa predileto, o favorito. Só que Davi, como mostra a história da Bíblia, Davi não era o favorito. Tanto que seu pai, quando foi citado por Samuel foi consagrar um rei na casa de seu pai, Jessé. Jessé não esperou Davi. Jessé falou, todos meus filhos estão aqui. E cadê o favorito? Cadê Davi? Jessé não estava nem aí. Se aparecer Davi, se não aparecer, e já queria sentar para se jantar. E Samuel falou, não, enquanto Davi não chegar, o seu último filho não chegar, a gente não senta para jantar nessa casa. E ele tinha um nome de favorito, mas ele não era o favorito do pai dele. Estava lá no campo, abandonado, trabalhando, sem ninguém olhar por ele, ele olhando por si mesmo. Mas Jessé fez uma palavra profética quando colocou o nome de Davi, como Davi. Ele sabia que Davi seria o favorito de alguém, e Davi era o favorito de Deus. E por causa disso, essa peculiaridade que Davi fez de orar perante o Senhor com uma intimidade, de sentar na frente da Arca da Aliança e falar, não, Deus está aqui, eu vou falar com ele aqui direto. É muito mais difícil naquele tempo, porque naquele tempo não existia Jesus. Jesus não tinha aparecido para a humanidade. Então Davi estava se guiando totalmente pela sua fé, totalmente pelo que ele tinha de experiência com Deus, pelo que ele já tinha passado. Hoje é fácil para você e para mim orar e dizer isso, Deus é aquilo, Deus é perfeito, Deus é isso, Deus é amor, porque Jesus já tinha vindo agora pra gente, já explicou, Deus é isso, vocês oram para mim e vocês veem o caráter de Deus através da minha vida. Mas Davi não tinha essa referência, ele não tinha visto Deus através de Jesus, então ele tinha que se guiar pelo sentimento único, uma coisa diferente, uma coisa que poucas pessoas no passado, naquele tempo distante, tinham, que era essa intimidade que Davi tinha com Deus e nessa fé sem precedentes que Davi demonstrou através da sua própria vida, através da sua própria história e das vezes que ele se arriscou a própria vida, tudo por acreditar que aquele Deus, o Yahvé, existia. E é tremendo isso, Joe, que ele reivindica ao Senhor uma promessa, porque Abner tinha sido morto, filho, que era um dos maiores inimigos dele. Ele falou, Senhor, só não tem uma promessa para minha família? E o Senhor está falando isso para você agora. De repente o seu filho aí dentro da sua casa tem deixado você enlouquecida. O marido, a mulher, alguém da tua família, alguém do teu trabalho. Você fala assim, eu só não tenho promessa para mim nesse trabalho, nessa empresa, nesses negócios. As portas estão se fechando. E ele começa a se abrir o seu coração para o Senhor e pedir uma explicação para Deus. Senhor, se tu tem promessa, tu disse que tinha promessa sobre mim e meus filhos. Como é que Abner agora está morto? Por que Abner se levantou contra mim? Ele começa a pedir explicação para Deus, né? É muito difícil você chegar em uma situação de extremos, assim como nós chegamos quando ex-Cabo Bruno, pastor Florisvaldo, um membro da nossa família, uma pessoa que a gente contaria até o fim da vida. É muito difícil você tomar a decisão de acreditar em Deus quando o pior acontece, como o caso do Bruno, quando foi assassinado na porta da nossa casa, ex-Cabo Bruno, justiceiro que teve sua história, tanto no mundo secular quanto no mundo espiritual. E quando ele foi assassinado na porta da nossa casa e veio aquela penca de policiais e a gente tinha que tomar a decisão entre acreditar em Deus ou morrer ali, a promessa. O que vai ser da gente agora? Porque a nossa família que tinha se unido após... Ele ficou 29 anos preso para pagar seus crimes e nós esperamos por ele, desses 29, 7 anos foi o tempo que nós esperamos para ele sair. E finalmente, quando Deus cumpriu a promessa, tirou ele da prisão e libertou ele após 7 anos de espera, finalmente a gente ia ter um momento, mas um mês depois, 30 dias depois, vem alguém e mata aquele sonho, a família que tinha se unido agora estava dispersa de novo. E aí, qual decisão você toma? Você vai acreditar em Deus ou você vai pensar que tudo acabou? E naquele momento de dificuldade, assim como Davi se colocou ali diante da Arca do Senhor, eu reuni a família, ainda com Bruno no chão, ensanguentado com a sua Bíblia, cheia de sangue, após ter sido alvejado por 20 e tantos tiros. Eu reuni a família, trouxe para dentro do quintal. Enquanto os policiais olharam pra gente, eles não entendiam o que nós estávamos fazendo. Mas eu reuni a família, fizemos um círculo e começamos a orar, todos chorando muito. Mas uma coisa eu me lembro que eu disse, repeti. Eu falei, olha, no final da oração eu disse, Deus está no controle. Porque era tudo que eu podia acreditar, era tudo que eu podia dizer para minha família que estava num momento de choque. Deus está no controle. Com o Bruno vivo, com o Bruno morto, Deus está no controle. Ele sempre está no controle da tua vida. Ele sempre vai estar no controle. Ele nunca faz nada para te ferir. Quando o Joe está falando isso, meu filho, eu fico pensando, minha voz fica embargada.
a falta que me fazia estar com meu esposo, o sonho dos meus filhos de ter um bom pai, que era ele, um homem maravilhoso, e de repente a gente perder tudo. A gente podia falar assim, quer saber, se Deus falhou conosco, mas em momento nenhum nós nos voltamos contra Deus, porque nós sabíamos, a palavra de Deus diz, e ela nunca falha. Uma palavra que me saltava na minha mente todos aqueles instantes, primeiros instantes, é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem nos seus preceitos. E eu sabia que Deus estava fazendo aquilo também para o meu bem. E pela manhã o Senhor tinha dito para ele que ia levá-lo. Ele não entendeu, logicamente, como eu também não, mas o Senhor falou e cumpriu. Ele falou, eu quero você, filho, e levou. E o Senhor falou, mas ninguém aqui vai. Então o nosso Deus, ele tem poder para fazer, para dar vida, tirar vida, e ele tem poder para te dar vida agora, para te ordenar um milagre na tua casa. As pessoas têm uma ideia errada sobre o que é ser um herói. O herói não é aquela pessoa que é destemida e não teme nada, que se joga louca contra o perigo. A pessoa que se joga louca num precipício sem pensar no medo, ela vai se estabacar no chão, porque ela não se preparou para aquela queda. Agora, um herói é aquela pessoa que chora, que sofre, que tem medo sim, mas ela enfrenta o medo para fazer o que ela tem que ser feito. E é isso. Você não precisa ser um super-herói que nunca chora, que não sei o que se joga desesperado, não. Deus não espera isso de você. Assim como Jesus. Jesus reclamou. Chegou um ponto na carreira de Jesus, Jesus falou, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu estarei no meio de vós? Ou seja, ele já estava de saco cheio das pessoas fazendo as mesmas perguntas idiotas para ele, e ele tendo que responder coisas tão básicas. Ele falou, você não tem fé? Você não acredita que Deus existe? Se você acreditasse, você tomaria a decisão certa. E Jesus já estava com a cabeça cheia. Mas ao mesmo tempo ele falava, não, eu vou ficar aqui até quando o meu pai mandar, porque eu tenho uma missão para completar. E essa é a diferença da pessoa comum e a pessoa que quer fazer a vontade de Deus. Ela chora, ela passa por dificuldade, tem ansiedade, pode ter um momento de depressão, como teve Elias, como teve Jesus, que chorou sangue, mas ela vai falar, até o final da minha carreira, eu vou combater o bom combate e terminar muito bem a minha fé. Isso, e foi o que homens de Deus, como Jesus, passou, suou sangue, chorou lágrimas de sangue por mim e por você. E ele nos deu exemplo que nós podemos vencer como ele venceu. E eu quero ministrar sobre a tua vida. Pai amado, Pai bendito, dê força, dê coragem a essa pessoa para vencer a depressão, o pânico, o desespero no lar. Senhor Deus, essa batalha dentro da sua casa, no emprego, na empresa. Senhor, dá coragem a essa mulher, esse homem para levantar e dizer, eu vou, eu consigo. Em nome de Jesus, eu te abençoo, porque um Deus tão grande, com amor tão grande, fiel para cumprir, tudo que ele prometeu para você, ele vai cumprir. Amém, gente? Amo vocês, meu povo, minha pova. Tchau, até amanhã. Come on, lift it up. Sing it over your family. Sing it over our government. Sing that hallelujah. Sing it out. And hallelujah.